Boa tarde a toda a comunidade 247, nessa terça-feira, 27 de setembro, 15 horas, estamos a 5 dias das eleições presidenciais. Eu mando aqui um grande abraço ao nosso querido Fernando Horta, historiador, meu companheiro semanal aqui dessa análise aqui. Tudo bem, Horta? Você está bem? Tudo bom, Atush? Estamos todos que nem gato, né? Tudo eriçado, com os pelos lá em cima, esperando os acontecimentos. E tá difícil se concentrar em alguma coisa. Não sei como é que vocês estão ali, mas tá difícil realmente focar. Não, é muita coisa, mas eu acho que, assim, todo o clima está muito positivo, tudo se encaminha para uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Essa é a tendência, né? Mas, evidentemente, temos que estar preparados para um eventual segundo turno. Deixa eu agradecer muito aqui a Dri Lupita, que se tornou assinante, a Maria Heloísa da Rocha Medeiros e a Cristina Cavex também, né? Débora Rodrigues, galera, esse ano o voto de legenda pode não ajudar. Vamos levar uma colazinha, né, para não esquecermos os números também. Horta, eu vou começar essa nossa entrevista da semana com uma grande notícia. É a pesquisa do Paraná Pesquisas, olha só. Até o Paraná Pesquisas está ajustando seus números na reta final. Então, eles estão dando uma pesquisa aqui que dá Lula 43, Bolsonaro 36. Lógico que esses números, a meu ver, estão abaixo dos números reais, mas eles estavam dando um empate técnico na pesquisa passada. Então, vai chegando a eleição, os institutos começam a ajustar os seus números, né? Lembrando que o Paraná Pesquisas é contratado pelo governo federal. Se até o Paraná Pesquisas está jogando a toalha, a tendência é boa, Horta. Tem que mentir menos, né, Tuxi? Tem que começar. É aquela coisa, tem que começar a dizer que está mais perto do que estava antes, porque o Bolsonaro cai, mas esses institutos continuam. Né? As pessoas têm que entender isso. Aliás, essa é uma ideia da política. A vida depois do Bolsonaro, né, Horta? E as pessoas precisam continuar existindo. Você vai. E eu acho que o Centrão já percebeu isso, os militares já perceberam isso, né? Ou seja, o Bolsonaro vai cair, vai pagar pelo que fez, vai cumprir a sua via sacra em função dos crimes que cometeu, e o resto do país tem que seguir. E alguns agentes políticos necessariamente começam a perceber isso e vão se desprendendo. Quer dizer, os próprios institutos de pesquisa que antes chegavam a dar. Teve um instituto de pesquisa, se não me engano, o Veritá, que chegou a dar vitória para Bolsonaro. Quer dizer, essa gente percebe que precisa ganhar dinheiro depois que o Bolsonaro sair e que talvez seja legal cultivar um pouco de profissionalismo. Aliás, eles estão fazendo isso, o Centrão está fazendo isso, só tem uma pessoa no Brasil que parece achar que não tem vida depois do dia 2 de outubro. E, incrivelmente, essa pessoa não é Jair Bolsonaro, mas Ciro Gomes. Ciro Gomes é que parece, né, na sua estratégia de avestruz, enfiando a cabeça dentro do buraco, e o resto que se exploda. É interessante ver esse tipo de movimentação no Brasil no tempo de hoje. Não, certamente. Deixa eu só aqui... Um segundinho, Horta. Só colocar na tela aqui um aviso aos navegantes, porque algumas pessoas vão chegando desavisadas. Brasil 247 apoia a eleição do ex-presidente Lula, então sou Brasil 247, estou com Lula, e a gente aproveita então aqui para ir bloqueando os nazistas, os fascistas. Horta, vamos falar sobre aquele episódio grotesco, então, do Ciro Gomes no dia de ontem, o dia do fico do Ciro Gomes, Horta. É muito ruim, porque ele começa com uma prática que é nojenta na internet, que é o clickbait. Né? Todo mundo que frequenta as redes já foi vítima do clickbait, já se desgostou profundamente disso. O que é o clickbait? É quando você vai se aproximando de um vídeo ou de um conteúdo cujo título ou a capa dele te remete a uma determinada coisa, e quando você clica para ver, era outra completamente diferente, e você foi literalmente dragado ali para aquele vídeo, para aquele conteúdo, por uma informação falsa. O Ciro fez isso. Ciro passou a noite anterior inteira, acho que meio-dia anterior inteiro, dizendo: amanhã eu vou fazer um comunicado à nação, e todo mundo, né, veio a ouvir esse comunicado e disse: agora ele vai dizer algo realmente de relevante, importante, que fosse para chegar e dizer assim: Atucha, eu vou apoiar Jair Bolsonaro já no primeiro turno. O que ele não podia ter feito foi o que ele fez, que é chamar a atenção de todo mundo, buscar esse espaço de atenção na vida das pessoas, para em seguida repetir a mesmíssima ladainha que ele vinha repetindo nos anos anteriores,
nos meses anteriores e, inclusive, contra as mesmas pessoas com os mesmos argumentos. Quer dizer, não houve nada demais, a única coisa que ele fez foi deixar muito claro, muito evidente, se ainda existia alguma pessoa que estava querendo votar em Ciro Gomes, de que se quer conceber e compreender efetivamente os momentos políticos onde ele pode fazer uma bobagem ou não pode, o Ciro Gomes não consegue mais entender isso. Quer dizer, está trocando os pés pelas mãos. Horta, mesmo que ele não desista, né, e ele estava postando hoje, o Brasil resiste, Ciro não desiste, né, quer dizer, ele se associa ao Brasil, o eleitor dele já começa a desistir. Você acha que a pesquisa IPEC ontem já sinaliza um começo do voto útil, da desistência do cirista? Olha, a gente não tem dado ainda para ver, porque é uma pesquisa só, ainda é muito pouco, mas eu creio que sim, nós estamos a 5 dias das eleições, e esse é o momento, vamos dizer assim, o momento final, onde a racionalidade política começa, evidentemente, a se fazer valer, né? Então, eu acho que sim, a parte racional dos eleitores de Ciro Gomes, dos eleitores de Simone Tebet, começa a envergar em direção ao voto útil. Voto útil, Atush, que a gente tem que dizer aqui, que está sendo lançada aí uma tese de que o voto útil é despolitizante. Não tem nada mais errado do que essa tese, viu? O voto útil é a essência da política, vamos falar sério. Por quê? Porque nós não somos uma série de ilhas separadas na sociedade, como querem muitas vezes os liberais, né? A democracia liberal é aquela coisa, a gente está cada um separado, ninguém conversa com ninguém, toca um sino, nós todos nos reunimos num lugar, votamos, e quem sair daquela urna vencedor governa. Não é assim que funciona a nossa sociedade. Nós fazemos política o tempo inteiro, e o voto útil, portanto, é a quintessência dessa estrutura política. É quando o indivíduo, de posse da sua vontade, de posse das suas percepções, dos seus interesses, ele abre mão de algumas dessas em benefício de um projeto ou uma ideia coletiva, que é o que está acontecendo com uma parte dos seguidores de Ciro Gomes. Ninguém ali, como disse muito bem o Tico Santa Cruz, né? Ninguém ali está abandonando o Ciro Gomes, a não ser ele próprio. Mas o que as pessoas estão fazendo é dizer, Ciro, nesse momento, a forma mais fácil e mais importante de se vencer Jair Bolsonaro, que é o grande mal, é voto em Lula. Isso não quer dizer que daqui a 4 anos os eleitores de Ciro assim pensam, né? Você não seja a decisão mais certa a ser tomada. O problema é que o Ciro não aceita esse tipo de coisa, né? Vou dar um outro exemplo de voto útil, Horta, que é muito politizante, né, também, como você falou, que é o caso do Senado Federal em São Paulo. Tem muitas pessoas de esquerda que não são propriamente fãs do Márcio França, mas vão votar no Márcio França porque, se não votarem no França, quem pode se eleger é o astronauta. Imagina um astronauta, vivência política zero, representação zero, sendo senador pelo estado de São Paulo. Seria ridículo, né? Por isso, muitas pessoas votando no Márcio França. E aqui aproveito, então, para declarar meu voto também para o Senado Federal. Voto 400 no Márcio França no próximo domingo, assim como voto também no Paulo Teixeira, que eu já havia declarado em programas anteriores, né? Para algumas pessoas é voto por convicção, para outras pessoas é voto útil. Você está fazendo algum voto útil aí no Distrito Federal, Horta? Ou são votos todos por convicção? Não, aqui no Distrito Federal são todos votos por convicção. Porque o Leandro Graça se transformou em voto por convicção e voto útil, porque hoje ele é o único que tem chance efetiva de ir para um segundo turno contra o Ibanez e realmente tirar ele né, vencer a eleição. É o único que pode fazer isso. E os outros também, a Rosilene, daqui a senadora, a nossa senadora petista, eu tenho como candidata aí a Ana Prestes, a deputada federal, e até uma Mela estadual, então são todos votos assim mais individuais e pensados. Aqui o seu distrital aí, ó. O meu distrital é a Thelma Mello, uma mulher de fibra aqui, professor. Eu decidi votar em professor de cima a baixo, entendeu? Eu estou cansado de ficar votando em advogado, em não sei do que, bancário, até respeito, mas eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais orgânico se quiser que a educação desse país realmente melhore. Mas eu vou fazer uma indicação aqui aos brasileiros. Aproveitando, vou indicar o trompetista, que é uma grande figura, já tinha feito isso nas redes sociais. Não. Tem muita gente tem falado nele. A Érica Cocai tem aqui para deputada federal, que é
mulher de fibra fantástica nossa. Então, tem muita gente aqui, né? Boa. E disso nós não estamos carentes no DF de bons candidatos. Temos. O que talvez esteja nos faltando no DF ainda nesse momento é a gente entender que não adianta votar 40 e tantos % no Lula e aí chegar na hora do Senado e eleger um senador que vai fazer oposição a Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil tem que começar a aprender, o brasileiro tem que começar a aprender a direcionar um pouco melhor essa força política, senão você acaba quebrando essa força política. Você vota no executivo para um lado e no legislativo você desvota aquele voto. Você desvota e vota no presidente, acaba votando na prática num presidente fraco ou refém, né? Exato. A Luciana dizendo, uma coisa útil e inominável ofereceu, desmascarar a todos, inclusive o próprio Ciro, ou seja, Ciro sempre foi esse político traidor. Horta, eu não sei se você viu uma notícia de hoje, só para a gente fechar o tema Ciro Gomes, ele está brigando com os próprios irmãos, tanto com o Cid como com o Ivo Gomes, porque os dois já estão desembarcando da candidatura do Roberto Cláudio. O Eumano Freitas é um furacão lá no Ceará, já passou o capitão Wagner, passa no segundo turno, deve se eleger governador do Ceará. A Isolda Sela, que é a atual governadora, que foi traída pelo Ciro Gomes, foi impedida. Ela seria, só para rememorar, pessoal do Ceará, né? A Isolda seria candidata pelo PDT com apoio do PT, né? E do Camilo Santana e tudo mais. O Ciro Gomes rompe o acordo, lança o Roberto Cláudio, a Isolda é impedida de disputar a eleição, o PT lança o Eumano Freitas, o Eumano dispara. Agora os irmãos do Ciro Gomes estão apoiando o Eumano, querem fazer parte desse mesmo projeto político, estão rompidos com o Ciro Gomes. O Ciro iria para o Ceará, parece que nem vai mais. Então tem essa confusão também no campo cirista. Ele deu uma entrevista dizendo que foi apunhalado pelas costas, né? Que isso, apunhalado pelas costas pelos irmãos, né? Engraçado. Exatamente. Que não foi pelas costas, quer dizer, a criatura fica pedindo, fica fazendo, fica tomando a decisão. Ele tomou a decisão de evitar que a Isolda fosse candidata, ele tomou a posição de brigar e romper com a aliança com o PT no estado onde ele né, fez a sua vida política inicialmente. Ele tomou todas as decisões, e o engraçado é que o Ciro tem um complexo que é muito característico do homem branco de meia idade no Brasil. Ele é capaz de tomar todas as decisões, mas ele sempre culpa os outros quando o resultado das suas decisões dá errado. É sempre culpa dos outros. Ou é culpa do Ciro, ou é culpa de ou é culpa do Lula, aliás, ou é culpa dos irmãos, ou é culpa de uma grande organização que é contra ele no Brasil. Isso é muito ruim. Acho que ele já tem idade suficiente para começar a perceber os resultados das suas próprias escolhas. Todos estão contra ele, né? Quer dizer, forças terríveis se levantam contra ele. Mas é isso, quer dizer, então ele rompeu com os irmãos, disse que levou a facada e some do Ceará. Eu até brinquei, né? O cara que vai unir o Brasil e acabar com a polarização odienta não consegue se entender nem com os irmãos, né, Horta? A Laura está dizendo, salve, querido Horta, meu proletário preferido. Ô, Horta, então vamos virar essa página Ciro Gomes, já está encerrado. Vamos voltar para o cenário nacional. A sua avaliação sobre a pesquisa IPEC, Lula com 52,7% dos votos válidos. Ele está ganhando no primeiro turno fora da margem de erro. Você acha que a margem tem que ser um pouco mais confortável para a gente chegar nesse domingo com uma certa tranquilidade? O que deve ser feito até o domingo? Vamos lá, vamos passar uma ideia de analista, né? Não vamos ficar aqui falando com o coração. Se o cara fosse falar com o coração, né, vai ganhar com 60%, nós já estamos... Não é bem por aí. Mas eu tenho a impressão, a partir de uma análise mais sóbria, que devem abrir as urnas e nós devemos estar aí com 52% a 54% dos votos. Por que isso, Arthur? Porque há um voto envergonhado em Luiz Inácio Lula da Silva, amedrontado em Luiz Inácio Lula da Silva, são dois votos diferentes, mas existe, né? As pessoas estão com medo de carregar as bandeiras, as pessoas estão com medo de usar os símbolos, as pessoas de esquerda estão com medo de falar sobre política, porque estão literalmente sendo mortas uma por dia no Brasil. Todo dia nós levantamos pela manhã e tem uma informação de um petista assassinado. Então, isso tudo acaba, esses dados, essas informações acabam se escondendo muitas vezes das pesquisas, né? Porque você não consegue captar, já que as pessoas acabam fugindo, não declarando, na hora de responder a pesquisa diz que estão indecisas para não se comprometer, nas redes não fazem sua campanha. Então, acho que tem um voto ainda aí escondido, um certo 1%, 2%, que ainda deve aparecer na hora que abrir as urnas, e o presidente vem em franco crescimento, né? Crescer 1%
por semana, como a gente vem dizendo que está acontecendo já há quase um mês, não é pouca coisa, gente. Para quem está com 47, 48, é muita coisa, né? É aquela história do salto em altura. Até 1 metro, todo mundo pula. Agora, quando chega lá em cima, em 4 metros e lá vai pedrada, cada centímetro conta, é um horror. Então, eu acho que sim, acho que nós estamos já numa margem relativamente confortável, mas acho que os próximos dias são essenciais para buscar ainda mais voto. Aliás, eu acordei hoje com um amigo querido me mandando uma mensagem no WhatsApp perguntando assim: quantos votos você virou hoje? Veja bem a loucura que as pessoas estão entrando. E aí ele dizia, vamos começar, vamos virar. Quer dizer, nós estamos entrando nessa loucura institucionalmente correta, na disputa do voto, no convencimento, na busca, né, por um Brasil melhor. Outras áreas da nossa política estão entrando numa loucura homicida, assassina, ou simplesmente tremendamente depressiva, como parece ser o caso de Jair Bolsonaro. Certamente, a gente vai falar sobre ele também. O Antônio Marcos está dizendo, Horta, daqui a 101 horas, como você, estarei bebendo um bom vinho, né? Todo mundo espera estar celebrando essa grande virada do Brasil, né? Uma libertação. Eu gostei muito, cara, de acho que era o Genuíno que estava falando hoje com o Gustavo Conde, e falou assim, Conde, você como intelectual, você entende o que está em curso no Brasil. É um processo de libertação cultural, né? É o que está acontecendo. Quem viu o evento de ontem no AMB, com o ex-presidente Lula e com os artistas, tem a exata dimensão disso. Queria só destacar aqui, Conde, Horta, foi publicada agora a nota da ABI, mais uma vez, né, contra a barbárie. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, reafirma o apoio a Lula. É tempo de decisão entre a civilização e a barbárie, entre a solidariedade e o ódio, entre a luz e a escuridão. Está em jogo o futuro do nosso país, coerente com sua longa história de lutas em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, da soberania nacional, da justiça social e do Estado Democrático de Direito. A Associação Brasileira de Imprensa reafirma seu apoio à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns à ABI, sob gestão do nosso querido Otávio Costa. E aí, Horta, sabe uma coisa que eu estava pensando hoje, cara? Uma maneira que os veículos de comunicação brasileiros golpistas teriam de limpar sua barra era declarar apoio ao Lula na reta final, né? Mas não farão isso. Interessante, né? Poderiam tentar limpar sua imagem. Me parece espantoso que você ainda tenha veículos de comunicação que não se posicionaram nestas eleições. Como é que você vê a postura da mídia? Mas seria historicamente estranho, né? Porque eles nunca fizeram esse tipo de movimentação, né? E eu vou te ser bem sincero, o Grupo Globo julga que aquela recepção que ele fez ao Lula, com o Bonner dizendo o senhor não deve nada à justiça, é toda a reparação histórico-sociológica que eles devem à sociedade brasileira por tudo que eles fizeram. E claro que essa é uma percepção tremendamente falha e equivocada. O mal que eles causaram economicamente, politicamente, socialmente, é gigantesco. Mas eles claramente entendem que estão kits e que aquilo ali está resolvido, página virada, como costuma dizer, né? É só você perceber efetivamente as manifestações de alguns desses jornalistas que falam por esses veículos, né? Vamos dizer assim, toda a neutralidade e a correção com quem eles têm agido nessa última eleição, para eles parece ser o ponto máximo de inflexão em direção à democracia que eles são capazes de fazer. Porque a postura correta deles sempre foi a de alterar os sentidos políticos e os sentidos eleitorais em favor dos seus próprios interesses. O golpe contra Dilma Rousseff, ele começa a ser dado quando todos os jornais no Brasil, especialmente esses da grande mídia, passam a escrever nas suas manchetes diariamente o termo apesar da crise, e aí vinha a informação subsequente. Então, apesar da crise, a venda de carros cresce no varejo 2,11%. Eles passaram 6 meses falando no apesar da crise e fizeram uma indução nesse processo no Brasil. Não que já não houvesse algum lastro econômico ali colocado, mas ele era muito inferior daquilo que estava sendo propalado. Então, não é de se esperar muita coisa da nossa mídia. Agora, eu tenho a impressão, Atush, que o presidente tem que ficar muito vacinado, porque essa lua de mel que está tendo aí entre a mídia, uma certa neutralidade, um profissionalismo exemplar, ela termina no dia 1º de janeiro, né? Dia 2 de janeiro eles já passam para a oposição. Eu acho que termina, Horta, na verdade, quando o ex-presidente Lula começar a mudar as políticas econômicas do golpe de Estado, né? Se começar a mudar, aí que a coisa pega efetivamente. Cláudia Barrela, boa tarde, Léo. Também voto no Paulo Teixeira desde 2007 e estadual Jandira
O Errara, obrigado, Cláudio, aqui pelo superchat, desde 2006, né, no Paulo Teixeira, grande figura, grande parlamentar. Eu queria, já aproveitando, então, Horta, já que a gente está falando de autocrítica da mídia, colocar esse... Foi muito interessante esse post aqui do Felipe Neto, em que ele pede perdão a Dilma, e depois a Folha faz uma leitura enviesada do pedido de desculpas dele, e ele fala o seguinte, olha, ele está dizendo basicamente que ele foi manipulado pela Folha de São Paulo e defendeu o golpe e se posicionou contra a Dilma em função da mídia brasileira. Eu acho que o Felipe Neto, com isso, ele completou o seu percurso de amadurecimento intelectual, né? Mas cobra aqui uma posição dos meios de comunicação. Queria te ouvir a respeito disso. Tem um vídeo dele mais bonito com isso, um vídeo que ele chora, inclusive, falando da Dilma. Odeio de manhã. Mas eu acho que mais do que amadurecimento intelectual, Atush, porque amadurecimento intelectual você pode ter do lado dos liberais. O que o Felipe Neto fez foi rasgar o véu da ideologia. Né? E aqui eu estou usando o termo ideologia conforme o Marx usa, a ideologia como o véu que esconde a realidade, a ideologia como aquilo que é anti-realidade, ao contrário da realidade, é o que me esconde os fatos, me faz ver e pensar coisas que não existem. O Felipe Neto, mais do que amadurecer, ele foi capaz de romper esse véu, quer dizer, ele foi buscar esse conhecimento, ele foi buscar as informações que ali, nesse tweet, ele confessa que antes utilizava todas essas informações e todas essas percepções advindas diretamente da Folha ou dessa grande mídia que ele hoje mesmo denuncia. Né? E esse caminho de rasgar esse véu, esse caminho de tirar, né, de sair da caverna, se a gente for olhar um pouquinho o Platão, né, de sair da caverna e olhar para fora e dizer, olha, eu vou enxergar por mim mesmo, não é algo fácil e não é algo sem um enorme espaço de dor que nós precisamos fazer, e essa dor é o que esse rapaz está passando recentemente. E o interessante é que ele faz isso abertamente, entendeu, Tuxo? Porque tem gente que passa por isso em silêncio, envergonhado, procurando não estabelecer que errou, procurando manter uma certa compostura de si, né, uma visão de si e tal. Ele não. Ele, de alguma maneira, tem feito isso publicamente, e ao fazer isso publicamente, ele contribui imensamente para que os jovens desse país também trilhem esse caminho por si só. Não necessariamente que passem a apoiar o PT ou gostar do Lula, mas que rasguem o véu dessa ideologia, que vão buscar essas informações por si mesmos. Não, Horta, é fundamental, e você falou, olha, básico, tem pouquíssimas pessoas que efetivamente fizeram o processo de autocrítica em relação ao golpe de 2016. Né? E fazer publicamente, como ele tem feito, quase ninguém. Né? Laura está dizendo assim, mostrou ser inteligente e íntegro, parabéns ao Felipe Neto. Como é que você viu nos últimos dias a avalanche de adesões que o ex-presidente Lula teve? Né? Fábio Porchat, Felipe Neto, youtubers, artistas, vários músicos divulgando vídeos, o movimento do Caetano Veloso, na verdade, pedindo para tirar votos do Ciro Gomes. Parece que ainda tem muito, e acho que ainda tem mais, né, mais adesões para chegar ainda nessa reta final. Você acha que isso vai fortalecer essa onda, Horta? Me impressionou o Miguel Falabella também, né? Miguel Falabella também. Eu não imaginava, aquele ali me pegou desprevenido, inclusive, né? De onde é que veio esse aqui? Mas isso estava na conta, né, Atush? Nós tínhamos certeza que quanto mais chegasse próximos da eleição, mais esse campo gravitacional de Luiz Inácio Lula da Silva ia atrair essas figuras, né? E eu vou te dizer bem sincero que hoje, no campo político, tem figuras que não estão podendo se deixar ser atraído por Luiz Inácio Lula da Silva e estão profundamente chateados com isso. Uma parcela significativa do Centrão fez um movimento muito forte em direção a Jair Bolsonaro, e agora, mesmo que ele queira, ele não consegue retornar, mas que gostaria de estar se aproximando de Luiz Inácio Lula da Silva, isso é indiscutível, especialmente no Nordeste, onde parece que a figura do presidente ainda é definidora. Basta ver o que está acontecendo em Alagoas, entre o grupo político de Renan Calheiros e o grupo político de Arthur Lira. Quer dizer, Arthur Lira está perdendo em todos os critérios, em todos os cargos. Isso demonstra efetivamente a força com que Luiz Inácio Lula da Silva hoje opera dentro desse sistema político. E isso, viu, Atush, não é de graça. Quer dizer, a força que ele tem hoje se deve também ao fato de ter feito a escolha
de ter ido para dentro das masmorras de Sérgio Moro por 580 dias e emergido de lá com todas as suas, vamos dizer assim, todas as desconfianças que pudessem ainda existir sanadas. Quer dizer, o presidente fez um caminho bastante atribulado, um caminho bastante doído para chegar onde chegou. E agora acho que é justo que ele colha essa legitimidade toda e que fique sendo essa figura central que deve reorganizar o Brasil em torno de si. E acho que isso é muito bom. Horta, como é que você vê também, só voltando um pouco ao tema do Felipe Neto, a reparação que está sendo feita em relação a ex-presidente Dilma Rousseff? A mídia, né, sempre dizia, não, o Lula vai esconder a Dilma é um problema. Na verdade, a mídia inventa uma narrativa e tenta ajustar a realidade à narrativa que ela própria cria. Mas o que a gente está vendo é completamente diferente. Pelo contrário, o Lula tem valorizado cada vez mais o papel da Dilma, não só nos seus governos, mas também o que ela pode projetar para o futuro. A Dilma andando no Brasil de cabeça erguida, ela é uma marca na cara da nossa mídia, essa mídia monopolista que a gente tem a respeito de sua incompetência. Por isso que a mídia queria esconder a Dilma. Não era o PT que queria esconder a Dilma, era a mídia que queria esconder a Dilma. Porque a Dilma andando de cabeça erguida, tendo todas as ações contra ela sendo engavetadas e diversos dos antigos detratores dela já dizendo que efetivamente não aconteceu nada, como fez ali o Felipe Neto, mas antes já tinha feito o próprio Reinaldo Azevedo, né? E outros grandes nomes que naquele momento tinham atacado profundamente ela, vieram a público dizer, olha, nós erramos. E o restante da mídia que não gosta de ver o seu erro andando para lá e para cá quer esconder a Dilma, mas fez muito bem o presidente, acho que fez bem, inclusive, contra parte dos seus analistas estratégicos de campanha, porque inicialmente, sim, a campanha do presidente Lula ela estava centrada no governo Lula e procurava fugir dos governos Dilma, mas eu acho que o presidente percebeu claramente a importância da reserva moral que é a presidenta Dilma Rousseff hoje. A presidenta Dilma Rousseff é um tapa na cara das nossas elites toda vez que ela se manifesta, que ela anda, que ela comove o país e que ela demonstra com a altivez dela o enorme erro histórico que aconteceu em 2016 e mais, que esse erro histórico acabou produzindo Jair Bolsonaro, quase 700 mil mortes no Brasil já e tudo que nós estamos vendo. Então, quem quer esconder Dilma Rousseff é essa mídia, não é o PT. Eu acho que a partir de agora, inclusive, o PT tem que abraçar Dilma Rousseff cada vez mais. E você acredita, Horta, que ela deva ter algum papel no futuro governo ou não? Acho que não. Acho que ela não quer mais nenhum papel. Eu tenho visto a presidenta Dilma cansada de guerra, né? Como diz assim o famoso livro, né? Cansada de guerra, querendo curtir um pouco o esforço, o prêmio do esforço que ela fez, porque o que ela passou em 2016, na realidade 2015 e 2016, pela segunda vez na vida, né? Porque ela já tinha sido violentada pelos aparatos de Estado brasileiro, e aqui violentada eu estou usando no sentido político, né, pelos aparatos de Estado, quando presa pela ditadura, quando torturada, já tinha vivido isso, e ela vai viver um segundo momento desses nas mãos de um parlamento que dizia-se democrático. Né? Então, ela efetivamente é uma demonstração muito clara de quão forte as mulheres brasileiras podem ser. E eu acho que ela está querendo um pouco aproveitar isso, né? Aproveitar isso, esse legado dela. Jânio Quadros dizia, né, que o legado dele tinha sido renúncia. E eu acho que Dilma Rousseff, de alguma forma, deixa ao Brasil uma memória muito clara do quão podem ser perversos os mecanismos democráticos se operacionalizados com interesses elitistas e por sobre qualquer tipo de controle legal legislativo que a gente tenha. E eu tenho a impressão que ela não deve participar absolutamente nada do governo, senão como, e aí é que eu acho bonito, né, senão como esse padrão, essa reserva moral, esse padrão de ação e de decisão que eu acho que o PT precisa começar a encarar. Ou seja, nós temos um modelo, e o modelo, em termos de retidão, de honestidade, chama-se Dilma Rousseff. Muito bom. Gustavo Vicentini dizendo, o próprio vampirão, Michel Temer, né, reconheceu que Dilma é honestíssima, amo e queria ela no governo novamente. Mas mesmo que ela não participe, Horta, você acha que você não vê como necessária uma reparação, uma anulação daquela sessão do golpe de 2016? Eu acho. Se fosse Luiz Inácio Lula da Silva,
ainda que Jair Bolsonaro lhe quisesse passar a faixa, o que eu acho que ele não vai fazer, eu acho que ele não terá hombridade suficiente para fazer, mas ainda que ele quisesse, sendo eu, no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva, entregaria essa faixa para Dilma Rousseff e receberia ela das mãos da presidenta Dilma Rousseff, com o sentido de reparação histórica ali naquele momento. O Senado e o Congresso brasileiro, se vão voltar atrás ou não, eu acho até que vão, mas não vai ser nessa vida. Eu tenho a impressão que Dilma Rousseff não vai ver essa reparação lá, mas que historicamente ela vai acontecer daqui a um par de décadas, eu não tenho dúvida que vai. Certamente vai. Não, eu acho que pode começar a acontecer pelos estados, sessões solenes, nas assembleias, homenagens, vai receber muitas homenagens ainda, né? Bom, vamos lá. Daniel Silva, eterna presidente Dilma Rousseff, nossa vice-presidenta do Brasil, fora Bolsonaro, está dizendo fora Alckmin. Agora não dá, o Alckmin já está na chapa, né? Aí não tem jeito. E aqui, ó. Nossa, isso aqui seria bombástico, hein, Horta? Já pensou? Lula tem que podia nomear para nossa Dilma presidente da Petrobras. A mídia, e olha, e poucas pessoas entendem tanto do tema Petrobras quanto a Dilma. Eu fiz várias entrevistas com ela. Regina, acho que você deu uma grande ideia, viu? Eu acho que você deu uma ideia fantástica. Mas eu acho, Atush, que se isso acontece, no dia ele terminou de assinar a nomeação, o Brasil entra em pé de guerra com a Rede Globo, o Bonner tirando a cueca pelo pescoço no Jornal Nacional. Não, mas essa pergunta, esse superchat aqui, esse chat, na verdade, ele nos traz uma questão interessante, né? Você falou, bom, se a Globo fizesse isso, né, se o Lula fizesse isso, a Globo se rasgaria no momento seguinte. Agora, você acredita que o Lula vai efetivamente conseguir mexer na política central do golpe de Estado, que é a política de preços da Petrobras, o superdividendo da Petrobras? Porque, no fundo, o que eu percebo, muitas adesões ao Lula, hoje veio o André Lara Rezende, que foi formulador do Plano Real, mas eu acho que se ele mexer nesse vespeiro, todos vão se levantar. E aí a questão, ele vai ter força para isso? Eu acho que vai, Atush, e acho que vai ser uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Eu tenho a impressão que parte do motor que reorganiza a economia brasileira é a Petrobras. O presidente deve reorganizar a capacidade de investimento da Petrobras nas cadeias produtivas do Brasil. Veja, vamos imaginar um cenário otimista, né? Que nós tenhamos Haddad em São Paulo, Freixo no Rio de Janeiro. Se nós tivermos Haddad em São Paulo, Freixo no Rio de Janeiro e a Petrobras reinserida dentro dos sistemas e das linhas de produção brasileira, fomentando as nossas cadeias de valor, a capacidade de reestruturação da economia brasileira é muito grande. E nós conseguiríamos, acredito eu, que em 4 semestres, um crescimento que daria sustentação ao governo Lula e inclusive até um processo de reeleição a partir de 2026. Porque a gente tem que entender isso, tá? Tem muita coisa sendo colocada nas costas de um governo Lula nesse momento. Qualquer deslize, qualquer demora aqui pode gerar um sentimento de frustração gigantesco. E eu tenho a impressão que se você botar na balança qual seria o risco maior politicamente, seria não mexer na Petrobras para não enfurecer determinados atores políticos e econômicos nesse momento, ou seria correr o risco de trabalhar por dentro de um planejamento econômico mais a longo prazo e esse planejamento não atender às vontades e às inquietações de grande parte do povo brasileiro? Eu ficaria com o maior risco sendo o segundo. Então eu acho que o presidente deve mexer na Petrobras logo de início e aí usar a famosa frase do Maquiavel, fazer total de uma vez só, ou seja, muda o negócio da Petrobras de imediato, no primeiro dia, e vamos embora, toca a ficha, porque eu acho que a reconstrução econômica brasileira faz esse pequeno problema ficar cada vez menor e até imperceptível. Mas essa é a grande batalha que se desenha aí para o próximo governo, né? O Eduardo Pinotti está dizendo: a humildade engrandece Felipe Neto. Júlio Beraldi, reconhecimento, perdão e reparação, revolucionário. Gustavo Vicentini, o próprio vampirão, reconheceu que a Dilma é honestíssima, amo, queria ela no governo de novo. Rômulo Galo, Dilma embaixadora em Portugal, que se fala hoje, e Rejane Simões, quem tem o direito a passar a faixa para o Lula é a Dilma. Você falou sobre a questão do Rio, né? Vou botar só uma notícia que me chamou a atenção ontem, do valor econômico, isso aqui, ó. Rio é a economia que menos cresce no país, mostra estudo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é a grande vítima da Operação Lava Jato. A Lava Jato paralisou todos os investimentos na cadeia do setor de petróleo, óleo e gás, parou o polo lá de Itaboraí, paralisou totalmente a cidade de Macaé
além da própria capital do Rio de Janeiro, enfim, muitas cidades afetadas. E eu acho que a política no Rio, na verdade, o que se viu depois da Operação Lava Jato, todo o retrocesso, né, é fruto desta destruição econômica também, né, Horta? Paradoxalmente, o Rio, não estou querendo, evidentemente, defender a corrupção do Sérgio Cabral, mas ia muito melhor naqueles tempos, né? Tinha muito mais progresso, muito mais desenvolvimento e crescia acima da média nacional. E o estado que mais cresce no Brasil é o Mato Grosso. Você vê como é que a Lava Jato mudou o modelo econômico do Brasil. O Brasil saiu de um modelo industrial ancorado no setor de petróleo e se voltou ao modelo fazenda, né? Por isso que o Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil. Fala, Horta. Eu acho que tem um outro motivo também do Rio de Janeiro ser uma economia que menos cresce, porque como você está tendo no Rio de Janeiro áreas em que o processo de precarização da economia e os círculos de valor por fora das relações de Estado, as milícias, tudo isso, acaba não gerando valor para o Estado como geraria, né? Porque você, na hora de fazer um gato net, que nem ele disse, você não está pagando imposto, você não está desenvolvendo efetivamente a empresa que está oferecendo aquele serviço, ela não está contratando mais gente. Então, nas cadeias de valor, na geração de cadeia de valor, toda essa economia informal e informalizada que o Rio de Janeiro está cada vez mais entrando, grandes bolsões de população submetidas ao controle dessas milícias, sem efetivamente estarem inseridas dentro dos círculos de geração de valor do Estado, acabam prejudicando, no final das contas, essa performance econômica do Estado. Agora, você tocou num ponto muito importante. Eu entendo, Atush, que militares votem em Jair Bolsonaro, eu entendo que o agronegócio vote em Jair Bolsonaro, eu entendo que pastor vote em Jair Bolsonaro, porque esses são os grupos políticos que enriqueceram durante o governo Jair Bolsonaro. Então, o Mato Grosso votar no Jair Bolsonaro, é óbvio que vai votar, a gente viu aí o caso, é o estado que mais cresce. O que eu não consigo entender é professor votando em Jair Bolsonaro. O que eu não consigo entender é mulher negra votando em Jair Bolsonaro. Porque aí é contra os próprios interesses mais racionais. Eu tenho dito para as pessoas, Atush, vote pensando no seu bolso. Qual o candidato? E qual é o plano de governo que melhora a minha vida? Ah, mas isso não é ser egoísta, Fernando? E a democracia só funciona se você efetivamente pensar no seu bolso, nos seus interesses, porque aí a maioria consegue eleger candidatos para transformar efetivamente a sua vida. Esses votos que parecem incompreensíveis, né, no capetão genocida, eles vêm em função da chamada guerra cultural, das fake news, da manipulação, enfim. Mas existem alguns que votam nele por questões absolutamente materiais. Luiz de Paula dizendo, destruição econômica e política. Formou um vácuo de liderança no Rio de Janeiro. Horta, eu quero te fazer uma pergunta aqui sobre o domingo, né? A gente está com muita expectativa, eu, você, todo mundo que nos acompanha. Mas você acha que a esquerda brasileira está preparada para uma eventual não vitória no primeiro turno? Para uma eventual, assim, quer dizer, aquela coisa... Gol da Itália no estádio Sarriá, 82, caso aconteça? Tá, sim, Atush, tá. O brasileiro já não é de agora, né? O brasileiro já de Morte e Vida Severina, Grande Sertão Veredas, o brasileiro tem como característica a resiliência. Nós somos um povo que vibra, que é emotivo, que, né, tem o coração na ponta da mão, da língua e tal, mas nós somos extremamente resilientes. Eu acho que sim, a esquerda está acostumada a levar esses baques, ninguém vai gostar, mas veja, o que nós estamos discutindo hoje no Brasil é se nós vamos ganhar apenas uma vez a eleição ou se nós vamos ganhar 2 vezes a eleição. Porque é isso que nós estamos tratando. Ou a gente ganha uma vez só, dá uma surra só em Jair Bolsonaro no dia 2 de outubro, que é o que tudo nós queremos, ou nós vamos dar 2 surras nele, uma em sequência da outra, uma no dia 2, outra no dia 30. Eu espero que uma só resolva, porque eu não gosto de ficar chutando cachorro morto. Sabe quem lulou agora? Acabou de lular, Horta? Vamos botar aqui na tela. Vamos Donald Trump. Donald Trump lulou, não. Vamos lá. Vou compartilhar. Vamos escutar aqui, ó. Maria da Graça Xuxa Meneghel, é isso? Meneghel. A Xuxa Meneghel, lulando, sem arminha, e tá dizendo aqui, ó, amor, respeito e democracia. Primeiro turno. Ela botou primeiro turno também. Então tá aqui. Xuxa agora também está com Lula, né? Todo mundo tá chegando, viu? Não vai caber gente nesse trem aí, viu? Como diz um amigo meu, agora que a Xuxa tá com o Lula, a Angélica vai declarar voto no Bolsonaro, é isso? Pois é, já pensou? Bom, eles foram Bolsonaro na eleição passada, né? O casal lá.
Cláudio Alves está dizendo, a única atividade econômica que conheço que movimenta grandes quantias em dinheiro vivo é o tráfico de drogas. De quem eram aqueles 30 quilos de pó? É importante, né? Porque de onde vem tanto dinheiro? Horta, como é que você viu o escândalo de ontem de rachadinha federal? Né? O Bolsonaro tendo federalizado a rachadinha também. Esse governo vai terminar, vai faltar página policial, né? Para todos os crimes cometidos, né? Isso já era de domínio e conhecimento de todo mundo em Brasília, viu, Atushi? O que está acontecendo agora, que as pessoas têm que entender, é o seguinte: o TSE e o STF estão fazendo jogo de pressão política para colocar Jair Bolsonaro dentro das 4 linhas. Então, toda vez que Jair Bolsonaro levanta a voz para falar em golpe, para falar que não vai aceitar, o STF larga uma informação que eles já têm a respeito de alguma barbaridade que foi cometida por Bolsonaro, que está só esperando ele sair da presidência para aparecer. Esse é o jogo sujo da política, que eu confesso para vocês, não acho que é a melhor forma de você gerir os poderes da nação, porque acho que se essas informações eram de domínio, já deviam ter sido colocadas à prática, mas quem está operando esses grandes círculos de poder, o STF, os senadores, o presidente, generais, comandantes de tropa, esse pessoal todo, eles têm um equilíbrio de poder muito frágil. E dentro dessa fragilidade, essas informações, um pouco antes das eleições, certamente fazem parte desses avisos que o STF está dizendo a Bolsonaro. Diz, ó, fica na tua. Porque se você tentar fazer alguma coisa muito espalhafatosa, periga você ficar numa situação ainda mais complicada do que você já está. Que ele fazia parte, que ele transformou a presidência num grande rachadão, é óbvio. Aliás, inclusive, ele diversificou as linhas de corrupção dos ministérios, né? Os ministérios em Jair Bolsonaro, eles têm competição, livre mercado da corrupção. São vários grupos que disputam o espaço de corrupção. O primeiro que chegar com um grande esquema de corrupção para Jair Bolsonaro, leva a propina, ganha o ok do presidente, faz o seu negócio e deixa lá o seu valorzinho da rachadinha. Foi isso que a gente viu no Ministério da Saúde, foi isso que a gente viu no Ministério da Educação e com certeza a gente vai ver isso em outros ministérios também. Aliás, ontem ele deixou, Atushi, ele criou o sigilo de 100 anos mais breve da história, né? Que é em cima das visitas da primeira-dama, não foi isso? E aí é um sigilo de 100 anos que vai durar 4 meses, é isso? Esperamos, né? Esperamos. Né? Quem visitava Michele Bolsonaro? Vê se pode isso ficar sob sigilo de 100 anos. Horta, vamos falar aqui então o seguinte, quer dizer, olha só, tendência de vitória colocada, você disse esquerda preparada para um eventual segundo turno. Você acredita que o ex-presidente Lula vai ser menos, pela ampla coalizão que formou, pelas perspectivas que estão se desenhando aí da eleição para o parlamento, se tornar menos dependente do chamado centrão? Você vê uma governabilidade relativamente tranquila? Como é que você vê o cenário parlamentar? Ele já está mudando a forma de se relacionar com o parlamento, né? Vamos entender isso direitinho, porque esse é um dado importante aqui. E há a informação também de que o orçamento secreto pode acabar esse ano por decisão do Supremo, né? Também tem isso. Sim, uma vez que termine, uma vez que Jair Bolsonaro perca a eleição, no dia seguinte, ou na semana seguinte, o STF pauta isso e manda acabar e acabou. Então, tudo tá imbricado aí, né? Mas é importante perceber essa postura do Lula, que é muito diferente do Ciro, né? Todas as entrevistas do Ciro, e se você ler o livro do Ciro, o livro mágico da solução e do desenvolvimento do Brasil, você vai ver que tem um calcanhar de Aquiles central ali, que é a relação entre o executivo e o legislativo. O Ciro não consegue explicar como ele vai efetivamente transformar essa relação, que é uma relação historicamente argentária, ou seja, baseado nos benefícios financeiros que o parlamento recebe, em uma relação totalmente favorável aos interesses de Ciro Gomes para que ele possa fazer o que ele quer. Lula da Silva já explicou como é que vai fazer isso. Como é que funciona o Centrão hoje? O Centrão não tem partido, por isso chamamos ele de Centrão, né? Chamamos eles de Centrão exatamente porque eles perdem as suas identidades partidárias e se tornam um bloco amorfo que responde especificamente ao controle sobre nacos do orçamento brasileiro, de preferência de forma secreta, para que nem o Ministério Público nem a população possa efetivamente entender. Qual é a proposta de Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele já delineou e já falou isso abertamente, né? Ele vai chamar os governadores, porque já que esse centrão não obedece ou não dialoga com o governo federal, senão na base da relação financeira, com os governadores não pode acontecer isso, porque cada um desses deputados e senadores, a gente está falando aqui de deputados em grande medida, eles têm a sua base de votos nos estados. E quem é o grande chefe político dos estados? O governador eleito.
Portanto, o que o Lula vai fazer é chamar os governadores para essa equação política. Esse centrão vai ter que prestar contas não mais para os seus dirigentes partidários, mas para os governadores nos seus estados. E aí Luiz Inácio Lula da Silva transforma a relação com o Congresso, porque ao chamar os governadores e ao oferecer linhas de crédito para os estados, ele fortalece essas lideranças políticas que brigam diretamente com a essência de onde vêm os votos desse centrão. Ao mesmo tempo, ele vai fazer dois movimentos. Ele desarticula as hierarquias desse grande bloco amorfo chamado centrão e ele fortalece efetivamente as relações políticas em cada um dos estados. É brilhante essa estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva e eu creio que é uma fórmula bastante importante e bastante efetiva para lidar com um Congresso que seja rival ou que seja contrário ao presidente. Não, e um Congresso que já está fazendo movimentos de aproximação, né? Todo mundo mandando um recado, está todo mundo já pressentindo a vitória do ex-presidente Lula, né? E, peraí, deixa eu só botar esse comentário do Cláudio Alves aqui. Está dizendo, ontem eu vi pessoalmente um faxineiro defendendo o Bozo e dizendo que a Rede Goebbels. E aí, o que pensar sobre isso? Bom, se tem faxineiro defendendo o Bolsonaro e atacando a Globo, né, ele não está defendendo os seus interesses materiais, mas criticar a Globo... É a ideologia, né, Atush? Esse é o papel da ideologia. É criar esse véu em que esconde a realidade. O problema é que esse faxineiro, em algum momento, ele pode começar a passar fome. Aí a ideologia começa a fazer um pouco menos de sentido. Mas ele deve ser uma das pessoas que ainda está com emprego. E que bom que o presidente Lula ganhe essa eleição para que esse cara não venha a sofrer nenhum tipo de carência material como 1/3 da população brasileira hoje está sofrendo. Certamente. Bom, de todos os apoios, né? Cada semana tem um apoio simbólico. Semana passada foi o do Henrique Meirelles, com quem eu vou gravar uma entrevista daqui a pouquinho, inclusive, para a gente passar, talvez no fim de semana. Mas esse aqui também chama muita atenção, Horta, o Joaquim Barbosa, que era um cara que foi cortejado por todos os partidos, né? Vestiu aquela roupa do justiceiro antes do Sérgio Moro, e agora está dizendo que o Bolsonaro não está à altura do cargo, que todo mundo sabe. Mas como é que você avalia a importância simbólica do Joaquim Barbosa? Vamos começar com uma frase bombástica aqui. Joaquim Barbosa menor do que Felipe Neto. Porque, veja, os dois fazem um ato simbolicamente semelhante, mas só a fala do Felipe Neto traz consigo uma autocrítica. A fala de Joaquim Barbosa é totalmente elitista. É ele, Joaquim Barbosa, do alto do seu conhecimento, dando um voto de confiança a Luiz Inácio Lula da Silva em função da bestialidade que é Jair Bolsonaro. Em nenhum momento Joaquim Barbosa se dirige aos fatos históricos que ele deu causa, dizendo errei, passei dos limites, em nenhum momento ele fez isso. Ou seja, o que o Joaquim Barbosa fez aí não é de todo bonito. É uma tentativa de esconder a sua culpa, é uma tentativa de tornar a sua responsabilidade no estado de coisas brasileiro o menos visível possível e, ao mesmo tempo, ficar de bem, ficar de boas de novo com o poder que deve se estabelecer aí pelos próximos 2 mandatos. Não gostei. Acho, claro, que é importante nesse momento, mas acho que deveria ter vindo com uma reflexão mais acurada e mais profunda a respeito do papel que ele, Joaquim Barbosa, teve no início desse processo todo. Talvez aí fosse pedir um pouco demais, né? Mas, enfim, Newton está dizendo negativo, ele tem que fazer autocrítica sobre o domínio do fato, corroborando o que o Horta acaba de falar, né? Esse é o mito dizendo, sem perdão, Joaquim sabia das consequências, né? Parece que alguém falou numa dessas matérias que ele está morando em Paris, né? Não sabia que ele estava morando na França. Ele tinha aquele apartamento em Miami, que ninguém nunca explicou direito. Depois veio para tentar ser advogado, montou um escritório que também não prosperou. Agora está morando na França, então estranho, né? Estranho que está a trajetória dele também. Diga, Horta. Ele foi o primeiro a ser tocado pelos dedos de ouro da Globo, né? Porque a posição dele no Mensalão foi totalmente derivada de uma percepção que a Globo instaurou nele de que ele seria o menino pobre, o negro pobre que ajudaria... Veja, o menino pobre que mudou o Brasil, foi a aquilo ali é o que leva ele a achar que poderia ser protagonista de uma grande onda de limpeza no Brasil, e que Joaquim Barbosa julgou que se tivesse que pegar inocentes de início,
que tudo bem, era um custo que era possível se pagar. No fundo, Joaquim Barbosa deu causa a esse início todo, criou e empoderou uma figura como Roberto Jefferson, que até hoje causa dissabores para o Brasil, colocando aquele padre falso nos congressos. Então você imagina que até nisso Joaquim Barbosa segue presente na tragédia brasileira. Não, e eu me lembro, cara, perfeitamente da imprensa brasileira defendendo o perdão ao Roberto Jefferson nos processos do chamado mensalão, em função dos serviços prestados ao Brasil. A Fernanda está dizendo, Lula não foi denunciado no mensalão, Joaquim não julgou. Não, isso é fato. O Lula não foi denunciado, mas ele abriu, vamos dizer assim, um espaço para a campanha de destruição de imagem ou da reputação do Partido dos Trabalhadores, chegando também ao ex-presidente Lula. Horta, você tem uma visão positiva? Você acha que o PT vai sair dessa eleição com a maior bancada no Congresso, com um número de governadores considerável? O que você está vendo como quadro geral para o PT? Porque eu estava escutando agora, antes da nossa conversa, a entrevista do Manuel Caetano, né? E ele contou uma história muito interessante ao Joaquim de Carvalho para o documentário 580 Dias. Ele falou que numa das conversas com o Lula na prisão, o Lula disse, olha, isso que eles estão tentando não vai dar certo. O PT tem muita base social. E o Manuel Caetano, que é filho de dirigente comunista, dizia, olha, o que estão tentando fazer com o PT é o que fizeram com o Partido Comunista em 46, depois que ele elegeu 10% do parlamento em 45, que era colocar na ilegalidade, na clandestinidade. E o Lula falava, se é esse o jogo, não vai funcionar, porque o PT realmente ele é uma presença real na sociedade brasileira, não é um partido de quadros, de intelectuais, enfim. E é o que tudo indica, quer dizer, ele vai vir com uma votação bastante expressiva, até pela inércia, né? Na entrevista que eu fiz com o Márcio França, ele falou, tem uma inércia do 13. O cara vota 13 presidente, 13 governador, 13 deputado, 13... Se bobear, vota 13 para o Senado, onde não tem candidatura do PT para o Senado também. Como é que você vê o cenário para o PT nessa eleição? A perspectiva é que o bloco de esquerda eleja aí algo entre 155 e 160 deputados, né? O que é um número ainda baixo. Tá? Nós temos 503 deputados, para quem não lembra, e nós precisaríamos, para ter uma certa segurança negocial, alguma coisa entre 185 e 190. Então nós teríamos aí mais ou menos um gap, né? Um furo, um buraco de 30 deputados que nós precisaríamos obter. Aí isso vai no processo de negociação para garantir uma certa estabilidade no governo. Claro que isso não é suficiente para aprovar as medidas, cada medida deveria ser negociada, mas com 185 deputados você daria uma consistência ao governo. Eu tenho a impressão que nós vamos ficar, o bloco de esquerda, por volta de 155 e o PT majoritário nesse processo, indiscutivelmente. Acho que devemos aí nos reorganizar como partido, como uma esquerda forte no Brasil. Alguém me chamou a atenção esses dias para uma coisa, que se você somar os percentuais da esquerda no Rio de Janeiro, você vai ver que ela dá mais voto do que tem a direita no Rio de Janeiro. Então, supostamente, a esquerda no Rio de Janeiro teria mais gente. O problema é que não se consegue juntar a própria esquerda. E aí que eu acho que vem a importância de um governo Luiz Inácio Lula da Silva. Essa eleição em 2022 é uma eleição de reconstrução. Nós estamos lutando por uma liberdade, nós estamos pensando efetivamente na construção de um país democraticamente mais responsivo, mas a eleição do meio do mandato do presidente Lula, essa eu acho que deve dar uma vantagem expressiva para a esquerda. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Vamos lembrar só, Tuxi, que nós temos 3 partidos no Brasil que são os fiéis da balança da nova ordem democrática que surge depois do golpe, que é efetivamente o PT, o PSDB e o PMDB. Então, mexer com qualquer um desses partidos é mexer com a estrutura democrática brasileira. Né? Por mais que eu não goste... A ditadura, vamos dizer assim. Exato, a que dá consistência para o Brasil se reorganizar. Embora eu não goste do PSDB, eu reconheço a importância que eles tiveram, o Mário Covas, o próprio Fernando Henrique Cardoso, na construção de um cenário institucional político no Brasil mais ou menos sólido. E o que se tentou fazer a partir de 2013 era literalmente erradicar o PT. E você não consegue manter as instituições brasileiras funcionando sem o PT. É importante que, inclusive, os opositores do PT deem conta disso. O risco é muito grande. Não fica de pé, né? Vamos dizer assim, a democracia não... Exato. Não, e outra coisa, o risco foi muito grande, o prejuízo
foi muito grande. Se nós formos pensar o que aconteceu, não são só os 680 mil mortos, 1/3 da população passando fome, quase 25 milhões de pessoas entre desempregados e desalentados, um PIB caindo, quer dizer, a própria tentativa de golpe, o ressurgimento desse autoritarismo militar, gente morrendo para todo lado. É importante que as pessoas que politicamente sejam contra o PT, e têm todo o direito de ser, coloquem na cabeça essa percepção. Mexer com as estruturas institucionais dessa coisa frágil chamada democracia pode render problemas, inclusive para aqueles que fizeram parte disso, como bem lembra a figura esquecida de Aécio Neves. Exatamente, como aconteceu com o PSDB. Horta, obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam. Vou acabar alguns minutos mais cedo hoje, porque eu tenho uma entrevista daqui a 3, 4 minutos. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu.